E aí galera, tudo bem com vocês? Por aqui sou eu, o Biratã Nascimento, e hoje a gente vai dar continuidade no curso Networking Essentials da Cisco. Bora lá para a segunda parte do capítulo 7? Beleza, então estamos aqui, né, continuando o capítulo. A gente vai falar um pouquinho sobre ferramentas e procedimentos de segurança. Como que a gente pode ter um pouco mais de segurança? De cara, aqui nós temos uma senha. Não sei se todo mundo conhece essa tela de senha, mas essa aqui é a senha da BIOS. Então toda vez que o seu computador ou o seu notebook liga, assim que ele starta, né, todo o hardware, antes dele ir para o sistema operacional, ele pode ser protegido por uma senha da BIOS. E aí essa senha ela só vai deixar o seu computador iniciar se você digitar a senha correta. Um segundo ponto, né, uma segunda camada de proteção é colocar uma senha aí no seu próprio usuário. Então, se você tem um usuário lá, coloca uma senha, lembrando que a gente tem, né, aquelas dicas de criação de senha, ter 9 ou mais caracteres, letras maiúsculas, minúsculas, caracteres especiais e símbolos, né? Então, é importante aí manter essas senhas com formato seguro. E por último, e não menos importante, também ter senha para acessar seus dispositivos de rede, né? Se você tem uma pasta compartilhada, se você tem um outro equipamento aí que compartilha a mesma rede, ter senha nas suas pastas compartilhadas para que ninguém pela rede possa acessar, sempre mantendo a ideia de ter uma senha segura, tá? Alguns aplicativos e ferramentas de segurança. Aqui nessa tela, ele traz uma gama de aplicações, né, de aplicativos que a gente pode ter no nosso computador. Eu vou começar pelo antivírus, que eu acredito ser o mais comum e o mais conhecido de todos. E aí o antivírus hoje, ele traz dentro do seu hall de ferramentas muitas outras ferramentas, né, que são aí os bloqueadores de pop-up, os anti-spyware, os anti-anúncios. Então, você tem várias ferramentas dentro do antivírus. Então, o antivírus, acho que hoje é uma das principais ferramentas. É importante salientar aqui, um antivírus, é melhor ter um antivírus gratuito do que não ter nenhum. Mas se você tiver condições de pagar por um antivírus, e o valor hoje não é muito alto, é importante que você tenha um antivírus pago, porque ele vai te oferecer recursos muito mais avançados do que os antivírus gratuitos, tá? Então o anti-spyware, ele acaba entrando aí, né? O bloqueador de pop-ups também, ele acaba entrando nesse mesmo arcabouço do antivírus. Mas você tem ferramentas exclusivas, anti-spyware e bloqueadores de pop-up, às vezes no seu computador ou no próprio navegador. O filtro de spam, né, o anti-spam, isso era uma coisa que se usava na própria máquina há um tempo, quando você utilizava o e-mail na própria máquina, quando se tinha ali os clientes de e-mail na própria máquina. Hoje, como os nossos clientes de e-mail são web e-mail, né, são todos no navegador, esse anti-spam, esse filtro de anti-spam, ele já acaba ficando no próprio servidor de e-mail. E ele faz esse controle por lá, tá? Mas se você tiver aí em uma empresa que tiver implementado um servidor de e-mail próprio, então é importante ter também lá no seu servidor o seu anti-spam. Manter sempre os sistemas operacionais atualizados e aplicar todos os patches de segurança dos sistemas operacionais, tá? Não é só atualização de software. Às vezes você tem vários softwares e atualiza, mas existem também os patches de segurança, que são as atualizações exclusivas do sistema operacional, que precisam ser aplicadas. Então, uma coisa é atualizar os programas que estão instalados em cima do teu SO, outra coisa é você atualizar o próprio SO e aplicar essas regras. Eu deixei por último o Firewall, porque o Firewall é uma ferramenta, né, uma aplicação, que ela pode ser hardware e software ou somente software. Então você pode instalar isso na tua máquina, ou você pode ter um equipamento que tem um software próprio rodando, assim como um roteador, assim como os equipamentos que nós temos para intermediar rede, né? Então o Firewall é uma das aplicações que a gente tem aí muita utilidade hoje.
Então aqui um modelinho, né, um esqueminha de patch aqui de atualização, lembrando sempre manter o Windows atualizando e também fazer as atualizações do Linux, tá? A gente sabe o quanto é complicado, né, quando o Windows atualiza sem a gente controlar, então tenha uma rotina, se você não fizer o update automático, tenha uma rotina de executar isso constantemente. A opção atualização automática é a mais indicada para usuários pouco experientes ou usuários domésticos, tá? Para a empresa, às vezes é legal ter uma rotina para que a empresa não pare de funcionar por conta de uma atualização. Mas, domesticamente falando, é importante que você deixe isso de maneira automática. Lembrando que todo sistema operacional tem atualização. Seja Mac, seja Windows, seja Linux, todos eles têm patches de atualização. Às vezes essa tela azul aqui, né? Normalmente a gente pensa nela como se ela fosse uma falha de hardware. Mas às vezes uma infecção por vírus ou algum software malicioso, ele pode também causar uma exceção dessa, causar uma falha aí no nosso sistema e gerar sim essa tela. Às vezes vocês vão encontrar essa tela e não é nenhum problema de hardware, tá? Às vezes é um problema de software. Então alguns sinais que nós temos aí de cavalo de Troia, vírus, worm ou todos os outros que a gente já conversou. Então o computador ele começa a atuar de forma anormal, quer dizer, ele tem ações que não dependem de você. O mouse ele começa a se mexer ou clicar em pontos que você não está utilizando. Às vezes você ativa e desativa funções, funcionalidades, programas que não são não é uma ação sua. E-mails, né, que acabam chegando com uma grande quantidade na sua caixa de entrada. Uso excessivo de memória, CPU, isso e leitura e escrita de HD são coisas que podem acontecer também por efeito aí de software malicioso. E também quando você tem ali um computador talvez com lentidão, com travamentos, sem explicação. Mesmo que o computador ele seja um computador bom, esteja atualizado e tenha ali poucas ferramentas instaladas. Mesmo assim ele travando pode ser um indício aí de alguma infecção. Falando aqui um pouquinho, né, sobre os softwares de antivírus, e aqui a gente fala um pouco sobre as assinaturas, né? Então, às vezes, eu tenho ali um servidor de e-mail, né, ou o meu próprio antivírus, ele reconhece algumas assinaturas de softwares maliciosos. E quando isso chega nesse dispositivo, nesse sistema, né, num anti-spam ou num antivírus, ele é detectado, é comparado com o banco de dados que ele tem de softwares maliciosos e esse problema, essa infecção, né, esse software malicioso, ele é inoculado, ele é ali já bloqueado, barrado, antes que ele possa entrar pro nosso sistema. Então, existem algumas configurações ou algumas funcionalidades dos programas, né, que é a verificação de e-mail antes de você enviar e receber, uma varredura dinâmica residente dentro aí do nosso sistema, varreduras programadas, então de tempos em tempos você pede para ele executar isso, e as atualizações automáticas do nosso antivírus. É importante ter. E uma coisa que vale lembrar, é importante, principalmente hoje, né, é importante você utilizar antivírus nos seus celulares, nos dispositivos móveis. Trate o seu celular como um outro computador, né? Porque na verdade ele é isso mesmo. Os smartphones hoje são computadores. Então, trate o seu smartphone como um computador. Coloque antivírus, faça análise constante, verifique softwares que estão funcionando sem necessidade e tudo mais. Falando um pouquinho mais sobre o anti-spam, né? Então é um software que hoje ele não tem mais muita função de estar no nosso computador. Então o que é o spam? O spam é quando você recebe e-mails que você não solicitou, principalmente propagandas, vendas, promoções que você não pediu, não solicitou. Então hoje os servidores de e-mail eles têm uma política de spam muito forte, muito pesada e encaminham muito para aquela pastinha de lixo eletrônico, ou em alguns casos ela chama spam mesmo, tá? Esses filtros eles acontecem ou no seu provedor de serviço de internet ou no seu provedor
de serviço de e-mail. Tá? Eles podem acontecer nesses momentos aí. Proteções adicionais, né? Então é importante a gente ficar ligado para saber se o e-mail que a gente está recebendo é um e-mail verdadeiro ou é uma tentativa de phishing, né? Uma tentativa de fisgar a gente. É importante usar esse site aqui, o vírus BTN, por exemplo, que é um dos que apresenta aí tudo que tem acontecendo hoje de fraude, de problemas, né? A gente não pode esquecer também o CAIS da RNP e também não pode esquecer o CertBR, que são sites aí que sempre tem reportes de problemas, né, de infecções ou reportes de problemas que ocorreram, né, dentro dos computadores dos usuários. Esse aqui, né, um Spyboot mais antivírus, é uma ferramenta que contempla uma série de proteções, né? Como eu disse, o antivírus ele já vem com muitas coisas, mas ainda tem os específicos. Esse Spyboot, por exemplo, ele pode te proteger de spyware, né? Então é um anti-spyware, te proteger de adware, é um anti-adware, anti-pop-up. Então tem uma série de funcionalidades, além de outras coisas que ele tem aqui, né, para colocar dentro do seu sistema. Ferramentas de melhoria de inicialização, ferramentas de análise de disco, então é uma ferramenta completa. Mas, reforço, os antivírus hoje, eles já trazem a maioria dessas funcionalidades. Aqui então tem uma atividade onde há a definição e o que é cada coisa, né, para a gente ir colocando, né, nos lugares aí. Falar um pouquinho sobre firewall. Eu comentei ali atrás sobre o firewall ser ali aquela proteção que pode ser somente software ou software e hardware, que é um equipamento externo. Basicamente, o que o firewall faz? O firewall ele bloqueia ou permite a entrada e saída de pacotes na rede. Então ele é uma parede, né, como o próprio nome diz, né, uma parede de fogo, é uma parede de proteção que está entre a nossa rede interna e a rede externa, a internet. Então, todo pacote que for solicitado e não cumpre as regras do firewall, ele é rejeitado. E todo pacote que cumpre as regras do firewall, ele é aceito. Isso tanto para entrar quanto para sair da rede. Às vezes, uma empresa tem uma política, por exemplo, de não deixar que acessem determinados sites. Então, se um usuário daquela rede tenta acessar, mesmo que ele seja de dentro para fora, o firewall também pode bloquear. Aqui então tem um exemplo, né, desse funcionamento. Então, toda vez que vem o tráfego, ele analisa e vê se está na regra de permissão ou de bloqueio. E aí ele vai liberando, permitindo ou negando, bloqueando o acesso, tá? Geralmente a gente utiliza aqui diversos tipos de firewall, diversos tipos de configurações. Uma das configurações que a gente tem é filtro de pacotes, pode ser também o NAT, que é o Network Address Translation, que é colocar a nossa rede interna trabalhando num perfil, numa grade de rede diferente, e aí traduzindo só para conversar com a rede de fora. Então eu tenho um endereço que conversa para fora e para dentro eu tenho todos os meus computadores em uma outra rede ou em um outro perfil de numeração para fazer ali a tradução e proteger a máquina. De maneira bem simples, tá? É muito maior essa explicação, mas enfim. É importante também a gente ter na nossa rede uma zona desmilitarizada. O que é uma zona desmilitarizada? É uma área que ela não tem uma atuação tão grande do firewall. Não que o firewall não atue, ele atua, mas ele atua de uma maneira menos restritiva na zona desmilitarizada. Por quê? Porque dentro da nossa empresa pode ocorrer a necessidade de termos serviços, servidores, que necessitam ter outros acessos externos e também fornecer dados, né, enviar essas informações para fora, que é diferente dos usuários comuns. Então, servidores geralmente têm funcionalidades que precisam receber e enviar informações com menos restrições do que os nossos clientes, do que os usuários, né, as pessoas que utilizam. Então, para isso, existe uma forma de configuração que a gente tira uma parte ali
e coloca os servidores dentro de uma área que a gente chama de DMZ, que é uma zona desmilitarizada. Existe a possibilidade também de a gente fazer encaminhamento de portas, então eu posso ter serviços, protocolos com portas específicas direcionadas para outras portas. Então eu consigo dentro da minha rede receber uma solicitação, por exemplo, de porta 80 externa e internamente mandar para uma porta 8080 de um determinado serviço. Para quem trabalhou mais com roteador, para quem conhece um pouco mais do esquema de encaminhamento de portas, possa fazer um pouco mais de sentido. Mas a ideia é receber de uma porta que tem acesso externo e talvez direcionar para dentro para uma outra porta ou para a mesma porta internamente e ali nesse meio fazer um processo de segurança, né? Fazer um mapeamento. Chega, detecta e encaminha para uma outra ou para a mesma porta, só que aí para a rede interna. Seu encaminhamento de porta. Esse port tracking ou treasuring é mais para quem trabalha com jogos, né? Para quem utiliza jogos, para quem joga online. Então é possível também fazer ali o encaminhamento, receber e enviar informações através de portas específicas. Às vezes um determinado jogo ele necessita ser acessado por uma porta específica e aí você faz a liberação exclusiva daquela porta para aquele jogo ou para aquela ferramenta exclusiva. Aqui um laboratório de firewall, né? Na verdade é bem simples, é um firewall do Windows, onde vai ser feita uma configuração básica para permitir, né, criar uma regra que permita uma solicitação de ping. Naturalmente, com o firewall do Windows funcionando, se vocês tentarem fazer um ping, essa máquina Windows ela não vai responder. Isso não quer dizer que ela não está ligada, que ela não está na rede. Simplesmente ela está fazendo um filtro de CMP, echo request, echo reply, e não responde ao ping. Então vai ser feito ali uma alteraçãozinha na regra e vai liberar para entender isso, tá? Então tem aqui o laboratório que é tranquilo aí de se reproduzir. Beleza? Então aqui chegamos ao final do capítulo 7, como de costume, todo final de capítulo tem um resumo geral. Beleza, pessoas? Então, esse aí foi o nosso capítulo 7, falando um pouquinho sobre segurança de redes dentro do curso Networking Essentials da Cisco. Espero que vocês estejam gostando aí da dinâmica, da forma com que a gente está tocando o curso aí. Caso vocês tenham alguma dúvida, alguma crítica ou alguma sugestão, mandem nos comentários, no Instagram, no Telegram ou por e-mail. Só não pode ficar com dúvida. Vejo vocês na próxima aula. Até mais e tchau!